o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos e preciso fazer uma correlação com as minhas outras matérias aqui através dos meses, dona Magda, porque nós estamos trazendo os índices bons, o desemprego ele vem caindo sistematicamente, o dólar vem se mantendo sob controle e algumas outras estatísticas positivas. Mas nós tínhamos uma estatística que, segundo os especialistas, embaralhava tudo isso, que era exatamente a inflação. Então, o que se dizia e o que os especialistas nos explicavam? Que, embora nós estivéssemos com um desemprego caindo, ou seja, são mais pessoas trabalhando, embora nós estivéssemos com a economia a pleno, as exportações batendo recorde, exportando mais do que importando, embora nós estivéssemos vivendo este momento econômico, havia a inflação a pressionar exatamente o povo brasileiro propriamente disso. Sim. E isso causava exatamente esse desconforto. E a explicação era exatamente porque o Brasil estava crescendo mais rápido do que a sua estrutura lhe permitia. Então, tu acaba consumindo mais, não tendo produção dos produtos, e isso, então, geraria essa famosa inflação. Essa era a explicação. Essa explicação foi casada também com o aumento dos juros. Hoje nós temos aqui, já foi trazido por essa bancada, se não é o segundo ou primeiro ano, o juro mais caro do mundo. O primeiro ou o segundo? Estamos ali na o IVA vai ser é o segundo? Vai ter o IVA. Juros. Tá, obrigado. Então, a taxa de juros mais caros do mundo, exatamente na ideia de conter essa inflação, e era essa a explicação para nós estarmos pagando essa taxa que é o que eu chamo de imoral. Bem, nós tivemos agora o índice da inflação de maio. E aí eu começo, então, a partir daí, a fazer análise de todo o ambiente econômico que estamos falando, porque ela chegou a 0,26, caindo mais da metade do que foi no mês anterior, fazendo com que a inflação do IPCA anual ficasse em 5,27. Veja que ela estava há 2, 3 meses em 5,47. O que significa isso? Ela está, pelo segundo mês, em descendência, exatamente dentro de todos esses índices que eu apresentei para vocês aqui, ainda 0,77 acima do limite, que é 4,5. A inflação, a meta é 3, o limite máximo é 4,5, ela está em 5,27, índices de hoje que eu trago para vocês. Em consonância com isso, um dólar muito calmo, o dólar abaixo de 5,50, né? A gente que teve uma preocupação e está ainda preocupado com essas guerras pelo mundo, com essas questões de petróleo que podem desorganizar qualquer economia, mas de qualquer maneira passamos ileso esse primeiro período e o dólar hoje bateu 5,49, abaixo de 5,50. A bolsa, que representa as nossas empresas, também, eu sempre lembro do primeiro dia de governo, que eram 109 mil pontos, hoje ela continua ao redor de 137.114, o que mostra uma ascensão também, tem ficado em 137, já esteve em 139, caiu para 136, mas tem mostrado uma estabilidade em alta, o que nos tranquiliza. Então, são esses dados saíram hoje, quentinho do forno, dona Magda, produzidos exatamente pelo IBGE, a fonte é o IBGE, o órgão oficial que regula esses números técnicos que eu dividi com vocês. Vitorino, por favor. Vejam, senhores, a capacidade que a esquerda tem de criar uma ficção. Vocês acreditam nesse país que foi divulgado pelo IBGE? O colega leu as notícias que saíram no IBGE. Vocês acreditam nesse país? Sério. Você que está do outro lado, atravessa a rua, que vai no supermercado, que faz compras, que paga impostos. Você acredita que esse país existe? Mesmo? Que até agora não vi explicação, né? 54 milhões no Bolsa Família, 37 milhões em idade laboral e eles dizem que nós temos 7 milhões de desempregados. Os índices inflacionários são os mais manipulados do planeta. Eles mesmos dizem, se um produto sobe muito de preço, a gente tira da apuração. Vocês estão acompanhando as reservas cambiais brasileiras? Elas vêm caindo no governo Lula vertiginosamente. Porque o governo está despejando dólar no mercado para segurar o preço do dólar. E o dólar está oscilando entre 5,50, 6, ele fica dançando ali. Então vejam vocês, aí se fala em exportação. Não, as exportações estão com problemas. Nós vamos estar exportando muito mais. A carga tributária sobre o brasileiro, ela é a maior do planeta e vai ser, por muito tempo, a maior do planeta quando essa vigarista, essa reforma tributária for implantada. O governo vai ter pleno poder sobre todo o dinheiro, todos os tributos, e ele vai distribuir o que quiser, quando quiser, para quem quiser. Então não dá para imaginar normalidade. Daqui a pouco eles vão dizer que nós temos pleno emprego. Porque falta isso. Para mentir, Brasília não precisa muito. Eles soltam essas bobagens na imprensa e elas são repetidas sem que ninguém cheque o que está acontecendo. Sem que ninguém use minimamente a razão para ver o que está acontecendo com o país, o que está acontecendo lá de fora da porta. Eles ficam com a informação que entra pela rádio, pela televisão, pelos jornais aí. Então, o que eu peço aos senhores é racionalidade. Racionalidade. Hoje eu tive em 3 cidades. Conversei com autoridades, de todos eu ouço a mesma coisa. Não dá, não tem dinheiro, não estão vendendo, ninguém está vendendo, as vendas. Aí eu ouvi de uma comentarista, uma bobagem,
uma comentarista lá do Centro do País, que diz o seguinte: o problema do Brasil é que o Brasil cresceu mais do que suportaria. Meu Deus. Aliás, é a mesma comentarista que disse: deixa eu explicar para você como é que a alta da gasolina é boa para você. Ou como é que a inflação pode ser boa para você. É a mesma comentarista que diz isso. E fico triste ver isso ser repetido, porque é uma bobagem que vem do governo de economistas, que não tem nada de economista, porque não existe economista de esquerda. De esquerda, ele é um vendedor de ilusão. Economista sério trabalha em números sérios, apuração séria. E cá entre nós, o IBGE que apresentou um mapa de cabeça para baixo, com o Brasil no hemisfério norte, e a Europa e os Estados Unidos no hemisfério sul. O IBGE que na apresentação dos números no ano passado, trocou Santa Catarina pelo Paraná, não apenas no mapa, mas nos números também. Que o IBGE, que os funcionários queriam a saída do presidente, porque jogou o nome da instituição na lama, pelos números notadamente manipulados. E essa repetição é feita de quando em quando, para patrocinar a Voz do Brasil, as informações que todo mundo sabe não condizem com a realidade. Mas agora não pode, porque agora o STF disse que você não pode criticar o governo, mesmo que o governo esteja mentindo para você. Por favor, Bibo. Olha, o IBGE não tem mais a credibilidade que tinha no Brasil. Inclusive, dados de população, censo, é contestado. No próprio momento em que estávamos lá discutindo população do Estado e outro sobe ou baixa o número de deputados, se contestava os dados do IBGE. Agora, com relação ao número de empregos, 6,2% é um índice de primeiríssimo mundo. E o Brasil, você conhece pessoas desempregadas? Certamente que sim. Agora, a realidade de que o Bolsa Família, em muitas pesquisas, é uma polêmica, coloca como ativo, não é um desocupado, então ele é um trabalhador. São mais de 50 pessoas que estão aí no Bolsa Família. Não tem essa realidade. Você que está assistindo, quantos desempregados você conhece? Pessoas que querem trabalhar e não têm emprego. Agora, tem muitas pessoas que não trabalham porque recebem o Bolsa Família. E o Bolsa Família não é pouco, como dizem. Muitas famílias chegam aí R$1.300, R$1.500. Se tiver um auxílio reclusão ainda, vai a R$3.000. Então, esse momento é de pensarmos. Índices de primeiríssimo mundo de desemprego no Brasil, você que é brasileiro, o país que vive, é esse ou tem engodo, enganação? De um governo que, para mim, desconfiar não é novidade nenhuma. Porque todos sabem que Lula, a esquerda, idolatram Maduro e a sua Venezuela. E os dados da Venezuela são totalmente fakes. Tanto é que lá, no ano passado, mudaram até a data do nascimento de Jesus Cristo, que para nós, 25 de dezembro, lá foi 2 de outubro. Para tentar acalmar a crise do país, mudam até a data do nascimento de Jesus Cristo. Por favor, Guto. Magda, eu não tenho preocupação com o STF porque trago dados que são dados verdadeiros. Por exemplo, uma pesquisa rápida, a gente olha que ao final de 2022 as reservas cambiais do Brasil estavam em 200 bilhões de dólares e hoje 341 bilhões de dólares. Matemática simples que aprendi ainda na segunda série do primeiro grau me diz que 341 bi é mais que 290. Mas, então... Mas eu não falei que era... O senhor disse que tem confiança no STF, não, eu tem não os falei números isso. do STF. Eu falei que eu não tenho problema com o STF, o STF porque diz que tem os números. Trarei números verdadeiros. Que a bobagem não interrompeu, então... Vamos ouvir agora o colega, né, dona Magda? Eu acho que eu estou levantando uma polêmica aqui em relação ao número que está sendo divulgado. Então depois deixa ele agora, concluir, daí ele tem procuração? Exatamente. Eu dei meu advogado, dei a procuração para ele. Senão assim, já assina agora aqui. Assina agora. Combinam, realmente combinam. Credibilidade Parou, olha a coisa pessoal. Vou assinar a procuração para ti aqui hoje. Magda, mas me chama a atenção nesse dado trazido pelo Ayrton Ruschel, meu advogado a partir de agora, de que teve um aumento no número de CLTs, né, para quase 40 milhões de brasileiros com CLTs. E aí, Mano Changes, um debate que a gente sempre faz aqui. Né, eu trouxe, lembra há pouco, aquela pesquisa dos jovens que queriam empreender no Brasil e que preferiam ser empreendedores ao regime CLT. E aí tem um problema que, para mim, ainda não é solucionado e não se apontam caminhos, Bibo Nunes, que é orçamento para o Ministério do Empreendedorismo. Falei aqui, Bibo, antes de ontem, que se promulgasse o aumento, ou se o presidente promulgasse o aumento de deputados como estava na Câmara, seria um aumento de 150 milhões de reais por ano, o que é maior que o orçamento do Ministério do Empreendedorismo. Isso então, é oficial da Câmara, né? Não. Da Câmara, 64.600. Isso, exatamente. Mas, veja bem,
Mas morreu, né? Nós ontem já debatemos isso, que morreu. Mas, enfim, mesmo assim, é um dado que bota a luz agora para o orçamento desse ministério. Eu saúdo a informação, Ruschel, dou fé e saúdo a informação e acho que é relevante para o Brasil, para o desenvolvimento do país, mas, por outro lado, gostaria de ver também como prioridade para o segundo semestre desse governo o orçamento para esse ministério, Mano Changes, que é o Ministério do Empreendedorismo. Porque se a gente tem uma massa de trabalhadores que querem empreender no Brasil, né, precisa, então, se criar ambiente para... Não, nada. Continua. Não entendo o problema, tio. Não, mas não tem problema. Tu tá vendo Tá bem, ovo em mas- cavalo, o cavalo não põe ovo. Não, é que eu tô Vamos lá. vendo. Tá, Vitorino. Eu tô para. vendo. Não, eu acho que a cadeira tá dando choque. Tá, dá sim. Mas é que a educação é legal. Esquerda não sensível. Tá, ok, ó. Eu tô bem comportado aqui. Tu tá comportado, isso é verdade. Eu queria dar um depoimento, o Mano tá comportado. O Mano tá comportado. Então, Magda, é isso. Sobre o Bolsa Família, só, Bibo, ontem mesmo eu li uma matéria que o Tarcísio lá em São Paulo aumentou os valores do Bolsa Família. Então, eu queria entender, assim, num segundo momento, se a gente puder fazer esse debate, não precisa ser agora, obviamente. Não, agora né? não vai ser. É, claro, mas... Agora não vai ser. Eu vou trazer, Magda. Não, agora traga não uma vai segunda, ser. porque eu acho um debate interessante. Sexta-feira, não, porque vocês não lá em vão São Paulo estragar aumenta, mas aqui é ruim, né? Vai ser um debate. Bolsa Família Deu, ok. Concluiu, Guto? Concluí. Então conclua, por favor, doutor Russo. Então, primeiro, sobre Só um pouquinho. sobre as vezes Por favor. estimado e as vezes não estimado IBGE, ele data de 1936. São funcionários concursados. Então, vocês tiram a conclusão sobre a seriedade do IBGE, porque eu tenho mais o que fazer do que defender o Instituto. Então, 1936 o IBGE. Uns dados aqui que são importantes, tá? A gente tem ido muito a lugares e os empresários reclamando, e reclamando muito, que botam 20 vagas de emprego e não conseguem preencher. Isso é assim, esse desemprego. Essa média que foi citada pelo colega Bibo aqui, de Bolsa Família pagar X e aquilo, mas é que empregos de 4, 5 mil não estão sendo preenchidos exatamente porque nós temos um mais baixo índice nos últimos 10 anos. Sobre a economia está dando certo ou não, ela é a 10ª economia no mundo, somos mais de 200 países. Se o 10º país não está bom, a gente tem que também entender isso aí.